Boas-vindas a esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar numa das viradas de chave mais fascinantes da história humana. Vamos descobrir juntos como a nossa consciência deixou de depender completamente de deuses míticos e passou a usar a lógica e a observação racional. É literalmente a história de como a nossa forma de pensar o mundo mudou para sempre. A grande questão por trás de tudo isso é como é que uma sociedade que antes era 100% governada por narrativas maravilhosas sobre divindades conseguiu inventar do zero essa investigação racional que hoje a gente chama de filosofia. Como rolou essa transição impressionante? Para desvendar isso, a nossa jornada intelectual vai seguir este roteiro rápido. Primeiro, o contexto histórico. Depois, a era inquestionável do mito. O surgimento da polis. A transição psicológica da consciência trágica. A chegada dos pioneiros pré-socráticos. E para fechar com chave de ouro, o grande debate filosófico sobre a própria realidade. Começando pelo começo, o contexto histórico da Grécia, das raízes rurais aos novos horizontes. Para sacar o nascimento da filosofia, a gente precisa olhar para o mapa da Grécia Antiga. Não era um país unificado, sabe? Era mais como uma colcha de retalhos de regiões politicamente autônomas. Mas a sacada aqui é que essa galera compartilhava origens, costumes, crenças e, o mais importante de tudo, a mesma língua. Só para a gente se localizar no tempo, a história grega passa por 4 grandes fases. Temos a civilização micênica, seguida pelos tempos homéricos, que eram bem mais rurais e aristocráticos. Depois vem o período arcaico, que é quando as coisas começam a sacudir e preparar o terreno que a gente quer investigar, culminando naquele ápice intelectual gigante que foi o período clássico. E vejam só que impressionante o movimento geográfico da época. Pensem numa população explodindo, mas com quase nenhuma terra fértil para plantar. O resultado? Uma enorme segunda diáspora. Os gregos literalmente precisaram se jogar ao mar. Ao fundar novas colônias lá pelo Mediterrâneo e pelo Mar Negro, eles geraram uma troca comercial e cultural gigantesca. E, adivinhe, esse choque de culturas começou a colocar as velhas tradições em xeque. O que nos leva à parte 2, a Era do Mito e a sua autoridade inquestionável. Porque antes da filosofia entrar em cena, a imaginação humana já estava trabalhando a todo vapor, para explicar de onde o mundo veio, ou simplesmente para acalmar o medo frente aos fenômenos da natureza, a mente buscava conforto no sobrenatural. A palavra-chave aqui é mitos. Mas atenção, o mito não era uma historinha para a gente debater num café. Era uma narrativa fantasiosa e a validade dela dependia 100% da autoridade de quem estava contando. O mito tinha funções bem práticas, acomodar a ansiedade humana e manter a ordem social intacta. Afinal de contas, se o governante foi escolhido pelo próprio Zeus, quem é que teria coragem de discordar? E a estrela máxima dessa era de reverência é Homero. Poetas rapsódios como ele eram praticamente os donos da verdade, ditando regras através de épicos como a Ilíada e a Odisseia. Nessas histórias, o ser humano é totalmente prisioneiro de um destino fixo. Não existia essa ideia moderna de livre-arbítrio. A glória ou a ruína dependiam puramente da boa vontade ou da fúria dos deuses. Parte 3. O surgimento da polis e os catalisadores da razão. Aí a gente se pergunta, o que acontece quando uma sociedade cresce demais, fica super complexa e essas velhas histórias param de dar conta do recado? É exatamente essa instabilidade que abre as portas para as cidades-estado gregas, as famosas polis. Elas foram um verdadeiro berço do pensamento racional. Foi uma revolução prática, alucinante, impulsionada por inovações incríveis. A escrita alfabética popularizou a informação. A navegação marítima desmistificou o oceano. Navegar em mares reais mostrava que não existiam monstros mitológicos no meio do caminho. Além disso, a criação do calendário e da moeda exigiram uma capacidade de abstração absurda na cabeça das pessoas, mudando totalmente o foco daquelas antigas trocas sagradas. Só que o maior divisor de águas de todos foi a criação da Ágora, a praça pública da polis. Pela primeira vez na história, as leis e a justiça deixaram de ser simplesmente um oráculo divino ou um decreto do rei. Elas passavam a ser debatidas e construídas pelos cidadãos usando argumento e raciocínio lógico. A palavra escrita e falada deixou de ser sagrada e virou a principal ferramenta da política. Parte 4. A consciência trágica. Uma verdadeira ponte psicológica. É óbvio que um salto mental desse tamanho não ia acontecer da noite para o dia. Aconteceu um período vital de transição que a gente chama de consciência trágica. O mito já estava perdendo sua força absoluta, mas a filosofia pura ainda não tinha chegado lá. Para entender isso, pensem na famosa obra Édipo Rei, de Sófocles.
Essa tragédia captura perfeitamente esse momento de ruptura. A história mostra um embate brutal, os deuses ainda ditam regras, mas o ser humano ganha voz. Édipo bate de frente com o próprio destino, ele investiga, tenta fugir e se recusa a ser uma peça passiva no jogo cósmico. São as primeiras grandes faíscas da vontade pessoal brilhando na história. Parte 5. Os filósofos pré-socráticos em busca da origem da natureza. Com a mente agora aberta para a investigação real, chegam os chamados naturalistas. Eles foram os primeiros a abandonar o "foi Zeus quem fez" para procurar uma causa lógica, material e universal por trás da physis, ou seja, da própria natureza. Toda essa busca inaugural se concentra num conceito brilhante: a arché. Esses pensadores olhavam para o mundo e viam que tudo nasce, muda e morre. A lógica deles foi genial. Bom, por trás desse movimento maluco de mudança tem que existir uma substância primordial, uma espécie de bloco fundamental e imutável que dá origem a tudo que existe. O pontapé inicial dessa busca revolucionária veio com Tales de Mileto. Observando a natureza de perto, Tales percebeu uma coisa simples: onde havia vida, havia umidade. Então, ele levantou a hipótese de que a água seria o grande princípio universal de absolutamente tudo. Uma explicação totalmente focada num mundo físico e natural, sem nenhum deus mitológico no meio. Pouco tempo depois, Anaximandro dá um passo fenomenal. Ele critica essa visão e diz: espera aí, para gerar coisas tão diferentes, o princípio de tudo não pode ter uma forma específica igual à água. Foi aí que ele idealizou o áperon, algo infinito e totalmente indeterminado. Essa abstração foi uma quebra de paradigma tão forte que permitiu que outros, como os pitagóricos, explorassem a ideia de que o universo todo seria matemática e harmonia. O que nos traz a nossa reta final. Parte 6. O grande debate filosófico entre mudança e permanência. Essa caçada incansável pelo bloco fundamental do universo causou um verdadeiro abalo sísmico na filosofia nascente. O palco ficou armado para um debate épico entre duas visões de mundo completamente opostas. Num canto, a gente tem Heráclito de Éfeso. Para ele, tentar encontrar algo estático no universo era pura perda de tempo. Ele via a realidade como um palco de fluxo contínuo, marcado por uma mudança sem fim e pelo choque entre opostos. A permanência não passava de uma ilusão. Ele até usava a imagem do fogo inquieto como a metáfora perfeita para a vida. É dele aquela frase que a gente adora citar: um homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio. É uma imagem simplesmente espetacular. O rio muda suas águas a cada milissegundo e nós também nos renovamos a cada instante. Nossas células, nossos pensamentos, tudo flui. O existir, portanto, é a própria mudança contínua. Mas aí do outro lado entra Parmênides de Eleia com uma lógica arrebatadora. Sendo o grande fundador do estudo do ser, a ontologia, ele detonou as ideias de mudança ao afirmar com toda a coragem que a percepção dos nossos sentidos é falha. Se os olhos dizem que o mundo muda, os olhos estão mentindo redondamente. Prestem bem atenção na força desse contraste. De um lado, a realidade vibrante de Heráclito, onde o conflito impera. Do outro, a lógica matemática inabalável de Parmênides. Se o ser verdadeiro mudasse, ele teria que se transformar naquilo que ele ainda não é, no não ser. Mas como nada não existe, o ser autêntico só pode ser único, eterno e totalmente imóvel, compreensível apenas pela mente, não pela visão. Foi exatamente essa ousadia insana, a coragem de contestar os mitos inquestionáveis primeiro e as velhas lógicas racionais depois, que forjou as bases de quem somos hoje. Saímos da crença submissa para entrar de cabeça na arena dos debates lógicos. Fica então uma reflexão fascinante para levar adiante. O motor que realmente impulsiona a nossa liberdade vem de aceitarmos pacificamente o nosso destino ou mora justamente na coragem de questionar e debater a própria realidade à nossa volta? Um grande abraço e continuem sempre questionando.